Eu assisti ao meu pai acender o fósforo e jogar na pilha das minhas roupas, o cheiro de algodão queimando misturando-se ao sal do ar de Cascais, enquanto ele gritava que eu era uma mancha na honra dos Silva. Aos 19 anos, fui arrastado para a rua como um cão sarnento, a porta da nossa vila batendo atrás de mim com um estrondo que ecoou mais alto que qualquer grito de justiça. E o pior? Minha mãe, aquela mulher de olhos vazios que um dia me embalou, virou as costas e sussurrou para os vizinhos que eu merecia, porque homens de verdade não choram por bobagens. Aquelas palavras ainda queimam na minha pele como as chamas daquela lareira. Fraco. A palavra que eles cuspiram como veneno, como se eu fosse um erro genético numa linhagem de pescadores e negociantes que construíram fortunas nas águas traiçoeiras do Atlântico. Mas o que eles não sabiam, o que ninguém sabia, nem eu na época, era que a fraqueza deles era o que me forjaria. E agora, 15 anos depois, enquanto Lisboa pulsa com o eco dos fados que cantam traições antigas, eles rastejam de volta, mendigando os milhões que eu arranquei das entranhas dessa terra com unhas e dentes. Eles acham que o sangue é mais grosso que o dinheiro. Eu vou provar que o ódio é mais afiado que qualquer laço familiar. O sol de verão em Cascais batia impiedoso naquela tarde de julho, o tipo de calor que faz o ar dançar sobre o asfalto e transforma o suor em uma segunda pele. Eu estava na sala de jantar da nossa casa, uma vila branca com azulejos azuis que minha avó jurava terem sido trazidos de Sintra por contrabandistas no século XIX. O aroma de bacalhau assado pairava no ar, misturado ao cheiro metálico de vinho tinto que meu pai derramava generosamente na sua taça de cristal. Ele era o patriarca, o capitão de um império de importação de peixe que se estendia de Setúbal a Vigo, um homem de mãos calejadas e olhos que pareciam lâminas enferrujadas pelo mar. Duarte, levanta-te e age como homem, trovejou ele, batendo o punho na mesa de carvalho polido. O som reverberou pelas paredes, fazendo as taças tilintarem. Eu, com 19 anos recém-completados, sentia o coração martelar no peito como um tambor de uma procissão de Corpus Christi. Havia discutido com ele na noite anterior, algo banal, uma briga sobre minha hesitação em entrar no negócio da família. Eu não queria o cheiro de escamas nas mãos para sempre, sonhava com livros, com as ruas de Lisboa cheias de poetas e artistas, não com redes de pesca e negociações sujas em docas úmidas. Minha mãe, sentada ao lado dele, torcia o guardanapo de linho entre os dedos finos, pintados de vermelho como as unhas de uma toureira. Filho, teu pai só quer o melhor para ti. Os Silva não sobrevivem de sonhos vazios. Seus olhos, castanhos e evasivos, evitavam os meus. Tinha 45 anos, mas parecia mais velha, marcada pelas noites em que meu pai voltava bêbado de tavernas em Oeiras, cheirando a rum e arrependimentos. Meu irmão mais velho, Afonso, de 25, ria baixinho do outro lado da mesa, mastigando um pedaço de pão como se aquilo fosse um espetáculo de circo. Ele era o herdeiro perfeito, forte, silencioso, já casado com a filha de um fornecedor de vinhos do Douro. Mas eu era o fraco. O que chorara quando nossa cadela morreu no inverno passado, o que preferia ler Fernando Pessoa na varanda a ajudar nas capturas ao amanhecer. Tu és uma vergonha, cuspiu meu pai, levantando-se tão bruscamente que a cadeira rangeu contra o chão de mármore. Uma mancha no nosso nome. Sai desta casa antes que eu te arraste para fora. Não foi uma ameaça vazia. Horas depois, eu estava na rua, com uma mala surrada contendo apenas algumas roupas, um maço de cigarros roubados e 50 euros amassados no bolso. A porta se fechou com um clique final, e o silêncio da noite engoliu os soluços que eu reprimia. Cascais, com suas luzes piscando como estrelas falsas, estendia-se à minha frente, hotéis de luxo para turistas ingleses, praias onde famílias como a minha fingiam felicidade eterna. Mas para mim, era um deserto de concreto e ondas que lambiam as rochas como línguas acusadoras. Caminhei sem rumo, os pés doendo nas solas gastas dos sapatos. O vento salgado chicoteava meu rosto, carregando o eco distante de um fado vindo de uma tasca próxima. Ai, esta dor que não tem fim. Parei num banco de jardim, perto da marina, e acendi um cigarro com mãos trêmulas. O que eu faria agora? Universidade. Sonho distante, sem o dinheiro da família. Trabalho. Quem contrataria um garoto sem contatos, rotulado como fracasso? Senti o peso da traição como uma âncora me arrastando para o fundo. Naquela noite, dormi num albergue barato em Estoril, o tipo de lugar onde mochileiros holandeses e prostitutas locais dividem o mesmo corredor fedorento. Acordei com o som de sirenes e o gosto de baile na boca.
Meu reflexo no espelho rachado do banheiro mostrava um estranho, olhos inchados, cabelo desgrenhado, uma cicatriz invisível se formando no peito. Fraco, ecoava a voz do meu pai na minha cabeça. Mas ali, no fundo daquele buraco, algo se acendeu. Não era raiva pura, ainda, era uma faísca de teimosia, o tipo que os portugueses chamam de saudade virada ao avesso, uma saudade de mim mesmo que eu nem sabia que existia. No dia seguinte, engoli o orgulho e fui ao porto de Cascais, onde os barcos balançavam como berços abandonados. Preciso de trabalho, disse ao primeiro pescador que vi, um homem encurvado chamado Manuel, com bigode grisalho e mãos que pareciam mapas de naufrágios. Ele me olhou de cima a baixo, rindo com dentes amarelados. Garoto, tu pareces mais poeta que marinheiro. Mas o mar não liga para rimas. Ajuda a descarregar, e eu te pago 20 euros por hora ruim. Aceitei. As primeiras semanas foram um inferno, costas doendo de carregar caixas de sardinhas escorregadias, pele queimada pelo sol, noites em que vomitava bile de exaustão num beco atrás de uma padaria. Manuel me contava histórias enquanto limpávamos as redes, de tempestades que engoliram navios inteiros, de traições entre irmãos por uma herança de um barco. A família é como o mar, rapaz, bela de longe, mas engole os fracos sem piedade. Suas palavras cortavam, mas me ensinavam. Eu ouvia, calado, absorvendo como uma esponja. Com o dinheiro escasso, mudei para um quarto apertado em Lisboa, num prédio decrépito no bairro Alto, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao de urina nas escadas. A cidade me recebeu com braços abertos e punhos cerrados, ruas íngremes cheias de turistas rindo em inglês, fado e quando de janelas abertas, vendedores ambulantes gritando sobre castanhas quentes. Inscrevi-me num curso noturno de contabilidade na Universidade Lusófona, pagando com turnos extras no Porto. Estudava à luz de uma lâmpada fraca, os livros abertos sobre uma cama que rangia como um barco em mar agitado. Mas a dor não ia embora. Cartas chegavam de Cascais, não de perdão, mas de fofocas. Afonso casara, minha mãe adoecera de nervos, meu pai expandira o negócio com um empréstimo arriscado. Ignorava-as, queimando-as na pia com o isqueiro de Manuel. Deixa o passado afundar, ele dizia, passando-me um copo de aguardente depois do trabalho. Aos poucos, a faísca crescia. Eu via oportunidades onde antes só via obstáculos, um anúncio para o emprego de assistente num escritório de importação no Chiado. Candidatei-me, mentindo sobre minha experiência familiar no mar. Entrevistei-me com o Sr. Oliveira, um homem magro com óculos de ar dourado e sotaque do Alentejo. Porque tu, garoto? O mercado está cheio de ratos famintos. Respondi sem hesitar, porque eu sei o que é perder tudo num piscar de olhos, e isso me ensinou a agarrar o que importa. Ele riu, mas me contratou por 800 euros por mês. Foi o primeiro degrau. Noites em claro equilibrando planilhas, aprendendo os meandros de contratos internacionais, sonhando com o dia em que meu nome estaria no topo, não no fundo. Um ano se passou assim, um borrão de suor e ambição. Conheci Inês num café no Rossio, ela era garçonete, com cabelos negros como azeite e um sorriso que cortava o cinismo da cidade. Tu tens olhos de quem viu o diabo dançar, disse ela na nossa primeira conversa, servindo-me um galão forte. Apaixonamo-nos devagar, como um vinho envelhecendo no Douro, noites caminhando pelo Tejo, mãos entrelaçadas sob as luzes do 25 de Abril. Ela me contava de sua família em Coimbra, unida mas pobre, e eu omitia a minha, uma ferida ainda aberta. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, sempre tem um jeito de reabrir cicatrizes. Uma manhã chuvosa de outono, enquanto folheava o jornal de notícias no metrô, vi a notícia: incêndio devasta armazém de peixes em Setúbal, prejuízos milionários para a família Silva. Meu estômago revirou. Meu pai, o invencível, reduzido a cinzas. Liguei para Manuel do telefone público. Eles vão sobreviver? Perguntei, voz rouca. Por enquanto, sim. Mas o mar cobra dívidas antigas, Duarte. E tu? Ainda carregando fantasmas. Não respondi. Em vez disso, pedi um aumento a Oliveira e investi meus primeiros 500 euros num curso online de trading de commodities. O peixe era o passado, o futuro era o mercado global, volátil como as ondas que me moldaram. Inês me apoiava, cozinhando feijoadas em noites frias, sussurrando: tu és forte, amor, mais do que eles jamais verão. Mas no fundo, eu sabia, a força não era a ausência de medo, era usá-lo como combustível. 2 anos depois,
Com 22, eu era gerente júnior, ganhando o suficiente para alugar um apartamento pequeno em Alfama, com vista para as colinas onde os moriscos outrora se esconderam. Afonso me procurou uma vez, por telefone, voz embriagada, pedindo ajuda familiar. Ri na cara dele, desligando sem uma palavra. Eles pensavam que eu era fraco, eu provaria que a fraqueza deles era o veneno que me tornaria imortal. Lisboa acordava com o cacarejar distante de galos nos subúrbios e o ronco dos bondes subindo a colina de Graça, mas para mim, as manhãs eram feitas de café preto amargo e planilhas que dançavam na tela do computador como fantasmas digitais. Aos 23, eu havia deixado o escritório de Oliveira para abrir minha própria agência de consultoria em importações, Atlântico Novo, um nome que ecoava o oceano sem o sal da traição familiar. O espaço era minúsculo, um porão no cais do Sodré com paredes úmidas e uma secretária de segunda mão, mas era meu. Inês decorou com azulejos pintados à mão, trazidos de uma feira em Belém, e pendurou um quadro de um barco em tempestade, pintado por um artista de rua que encontramos bêbado no Bairro Alto. Os primeiros clientes vieram devagar, como peixes mordiscando isca, um exportador de azeite do Alentejo precisando de rotas para a Espanha, uma vinícola no Dão querendo contatos no Brasil. Eu trabalhava 16 horas por dia, fumando cigarros no terraço enquanto o Tejo refletia as luzes da ponte 25 de Abril como veias pulsantes. Tu vais queimar, Duarte, avisava Inês, massageando minhas costas tensas à noite. Melhor queimar do que apagar, respondia eu, beijando sua testa salgada de suor. A virada veio num contrato com uma companhia holandesa de conservas de atum. Negociei por semanas, voando para Roterdã no avião barulhento da TAP, dormindo em hotéis fedorentos perto do porto. Tu tens o instinto de um tubarão, disse o diretor deles, um holandês alto chamado Van der Meer, apertando minha mão calejada. O acordo valeu 50.000 euros em comissões, o primeiro cheiro real de vitória. Voltei a Lisboa com o peito inchado, comprando um anel de prata simples para Inês num joalheiro encheado. Casamo-nos no próximo verão, propus, de joelhos no nosso apartamento, o fado de Amália Rodrigues tocando baixinho no rádio. Ela chorou, rindo, e disse sim. Mas o sucesso tem sombras longas, como as de São Jorge sobre a Alfama ao entardecer. Meu pai ligou uma noite, voz rouca como cascalho. Duarte, o negócio está ruim. O incêndio nos levou tudo. Volta para casa, filho. Precisamos de ti. Ri tanto que doeu a barriga, imaginando na vila agora vazia, sem os empregados filipinos que limpavam suas sujeiras. Casa. Qual casa, pai? A que me expulsou como lixo. Desliguei, mas o sono fugiu aquela noite. Sonhei com o fogo consumindo não só o armazém, mas a pilha das minhas roupas antigas, e eu acordava suando, com o gosto de fumaça na boca. Investi as comissões em ações de commodities marítimas, estudando mercados à noite com livros de economia que Inês me trazia da biblioteca de Alcântara. O crash de 2008 veio como uma onda de tsunami, mas eu antecipei, vendi alto, comprei baixo, transformando 50.000 em 200.000 no ano. Tu és um mago, brincava Van der Meer em e-mails, convidando-me para parcerias maiores. Aos 25, contratei meu primeiro funcionário, um rapaz de Setúbal chamado Rui, órfão como eu me sentia, com olhos famintos e mãos firmes. Aprende rápido, chefe, dizia ele, enquanto expandíamos para exportações de cortiça para a Ásia. Inês engravidou no nosso primeiro ano de casados. A notícia veio numa tarde de primavera, enquanto eu fechava um negócio com um importador chinês por Skype. Ela entrou no escritório com um teste na mão, lágrimas escorrendo como chuva em telhados de telha vermelha. É um menino, Duarte. Chamamo-o Tomás, como teu avô. Abracei-a forte, sentindo o pânico e a alegria colidirem como trens na linha de Sintra. Eu, pai. Com minhas cicatrizes ainda frescas. Mas Tomás nasceu num hospital em Benfica, gordo e berrando como um touro de tourada, e ao segurá-lo, algo se quebrou dentro de mim, não a fraqueza, mas a armadura que eu construíra. A família dela nos visitava aos fins de semana, tias de Coimbra trazendo queijos da serra e histórias de santos milagrosos. Ele é abençoado, esse teu Duarte, diziam, abençoando a cabeça de Tomás com o sinal da cruz. Mas a minha... Silêncio, exceto por um cartão de Natal anónimo, com a caligrafia trêmula da minha mãe. Feliz Natal, meus amores. Rasguei-o, mas guardei os pedaços numa gaveta, como relíquias de uma guerra não terminada. O negócio crescia.
Aos 27, mudei para um escritório maior na Baixa, com vista para a Praça do Comércio, onde o terremoto de 1755 outrora engoliu fortunas. Atlântico Novo agora tinha 10 funcionários, contratos com a UE para subsídios pesqueiros, e eu pilotava um Audi usado pelas ruas congestionadas de Lisboa, rádio sintonizada em estações de fado moderno. Inês abriu uma pequena loja de artesanato em Alfama, vendendo cerâmicas pintadas à mão, e Tomás engatinhava pelo chão, rindo de sombras dançantes nas paredes brancas. Então, o inevitável aconteceu. Afonso apareceu na minha porta uma manhã de nevoeiro, cheirando a tabaco barato e desespero. Ele engordara, o rosto marcado por noites sem sono, o terno amarrotado como uma bandeira de rendição. Irmão, por favor. O pai está falido. Os credores batem à porta. Mãe está no hospital com depressão. Seus olhos, idênticos aos meus, imploravam. Senti o ódio subir como baile, misturado a uma pena traiçoeira. Irmão. Tu riste quando me expulsaram. Agora, o quê? Queres minha ajuda para limpar a merda que criaste? Ele baixou a cabeça, murmurando sobre lealdade familiar, sobre como o sangue não mente. Ri, amargo. Sangue. O teu sangue me jogou fora como peixe podre. Mandei-o embora com 500 euros, não por piedade, mas para que soubesse que eu podia dar, mas escolheria não. Naquela noite, contei a Inês, e ela me abraçou, sussurrando, não deixes eles te envenenarem de novo, amor. Tu construíste isso com as tuas mãos. Mas o veneno já corria, decidi dobrar os investimentos, mirar em aquisições. Aos 28, comprei uma frota pequena de barcos em Aveiro, rebatizando-os com nomes de poetas, Camões, Sá de Miranda, em vez de Santos. Tomás deu os primeiros passos no nosso aniversário de casamento, tropeçando num tapete de arraiolos que Inês tecera. Rimos até doer a barriga, e por um momento, esqueci o passado. Mas o mar sempre volta à costa. Uma carta registada chegou, convite para o batizado do neto do meu pai, com uma nota manuscrita, vem, Duarte. A família precisa de ti mais do que nunca. Ignorei, mas sonhei com a vila em chamas, e acordava gritando. O império se erguia como uma azulejaria meticulosa, peça por peça, sob o sol implacável de Portugal. Aos 30 anos, Atlântico Novo era um nome sussurrado em salas de reunião em Bruxelas e Tóquio, com faturação anual na casa dos 7 dígitos. Eu havia diversificado, além de peixe e cortiça, agora lidava com energias renováveis, painéis solares para o interior árido do Alentejo, eólicas offshore no mar da Galiza. Meu escritório na Baixa era um oásis de modernidade, paredes de vidro refletindo o arco da Rua Augusta, mesas de mogno importado, e uma equipe de 20 almas leais, incluindo Rui, agora sócio, com uma gravata que ele jurava ser amuleto contra tempestades. Inês e eu nos mudamos para uma moradia em Restelo, perto do Estádio da Luz, com um jardim onde Tomás corria atrás de borboletas e um terraço com vista para o rio que serpenteava como uma cobra adormecida. Ela expandira a loja para uma rede pequena, vendendo online para expatriados saudosistas em Paris e Nova York. Somos uma família agora, Duarte, a que escolhemos, dizia ela, servindo-me um copo de vinho verde após jantares de robalo brilhado. Tomás, com 5 anos, desenhava barcos em folhas de papel, perguntando, papá, por que o mar é azul mas dói quando engole gente? Respondia com histórias suavizadas de Manuel, omitindo as partes sobre naufrágios e traições. Mas o passado é como o fado, melancólico, insistente, sempre voltando no refrão. Os jornais começaram a noticiar a ruína dos Silva, falência declarada, a vila em Cascais leiloada para um oligarca russo, meu pai processado por dívidas. Afonso, o herdeiro dourado, agora dirigia táxis em Oeiras, segundo os boatos que Rui trazia de Setúbal. Minha mãe, internada num asilo em Sintra, murmurava preces a Nossa Senhora da Conceição. Senti uma pontada, não remorso, mas uma curiosidade cruel, como o orgulho se desfaz como fumaça. Decidi investigar discretamente. Contratei um detetive particular, um ex-policial de Lisboa chamado Vasco, com cicatriz no queixo de uma briga em touradas ilegais. Quero saber tudo, sem piedade, ordenei, pagando em espécie. Os relatórios chegavam por e-mail criptografado, fotos granuladas do meu pai bebendo em tasquinhas de Alfama, Afonso discutindo com credores no Rossio, minha mãe encolhida numa cama de hospital, olhos vazios como poços secos. Eles falam de ti, senhor. Dizem que és o diabo que os amaldiçoou.
Sorri, guardando as fotos numa pasta digital intitulada Justiça Poética. Enquanto isso, o negócio florescia. Fechei um mega contrato com a Noruega para suprimentos de salmão sustentável, voando para Oslo num jato privado pela primeira vez. A cidade escandinava, com suas fjords frios, me lembrou o Atlântico em miniature, belo, mas letal. Van der Meer, agora amigo, brindou comigo num saquê em Tóquio durante outra negociação. Duarte, tu vieste do nada. Qual o segredo? Hesitei, o vinho soltarando a língua, ódio bem direcionado, amigo. Transforma cinzas em ouro. Ele riu, mas seus olhos se estreitaram. Estrangeiros nunca entendem a profundidade da rancor português. De volta, Tomás adoeceu, uma febre alta que o deixou delirante por dias. No hospital de Santa Maria, segurei sua mãozinha quente, prometendo ao Deus em que não acreditava que o protegeria de todo mal. Inês rezava rosários baixinho, herança de sua mãe devota. Ele se recuperou, mas o susto me mudou. Contratei seguradoras, planejei fundos fiduciários. Não serei como eles, jurei a Inês na varanda, o Tejo negro à noite. Meu filho nunca saberá o que é ser jogado fora. Afonso reapareceu, dessa vez com um buquê murcho e olhos suplicantes, batendo à porta de Restelo numa tarde de sábado. Tomás brincava no jardim, Inês na cozinha fazendo arroz de marisco. Duarte, por amor de Deus. O pai vai à falência total. Os bancos tomam tudo. Sua voz tremia, o orgulho evaporado como orvalho ao sol. Convidei-o para entrar, não por misericórdia, mas para saborear o momento. Servi-lhe café forte, sentando-me como um rei no seu trono. Conta-me, irmão. Como se sente ser o fraco agora? Ele desabafou, empréstimos ruins, um sócio que fugira com o dinheiro, o incêndio como estupim. Nós erramos contigo. Mas família é família. Ri, baixo e cortante. Família. Vocês me chamaram de doença. Agora, querem o remédio. Ofereci um cheque de 10.000, o suficiente para um mês de aluguel, não mais. Use para se lembrar, eu não devo nada. Ele saiu cabisbaixo, e eu me senti vivo, o sangue correndo como vinho espumante. Meses depois, o convite para o leilão da vila chegou, anónimo, mas eu sabia. Fui, de smoking, misturando-me a corretores franceses e investidores árabes. O lugar estava irreconhecível, tapeçarias rasgadas, o jardim selvagem como um pântano. Arrematei por um preço simbólico, 500.000 euros, e transformei em um centro de retiros empresariais. Silva Retreat, batizei, ironia afiada como navalha. Mandava fotos anónimas para Cascais, a lareira restaurada, agora com chamas digitais para ambientes acolhedores. Minha mãe escapou do asilo e me escreveu uma carta trêmula: filho, perdoa-nos. Eu era fraca, obedeci ao teu pai. Guardei-a, lendo à noite quando o sono fugia. Perdoar. Não era fraqueza. Mas o perdão tem seu preço, e eu ainda calculava o meu. Aos 32, Lisboa me via como o tubarão que emergira das profundezas. Capas na visão me chamavam o filho do mar que conquistou o mundo, com fotos minhas no iate que comprara em Lagos, Tomás no colo, Inês ao lado com um vestido florido de rendas de Vila do Conde. Atlântico Novo valia 20 milhões, com filiais em Porto e Faro, e eu negociava com ministros em jantares no Avis, onde o vinho do Douro fluía como segredos de Estado. Mas o sucesso é uma amante ciumenta, exige tudo, devolve solidão em noites de gala vazias. Inês notará a mudança primeiro. Tu estás distante, Duarte. Como se ainda andasses naquelas ruas frias. Discutíamos baixinho após as crianças dormirem, agora tínhamos uma filha, Maria, de 2 anos, com cachos como os de Inês e olhos que interrogavam o mundo. É o negócio, amor. Tem de ser assim. Mas era mentira, era o veneno familiar, fermentando, me transformando num homem que mede lealdades em euros. Meu pai me contatou através de um advogado de terceira categoria, um sujeito careca de Alfama com sotaque carregado. Sr. Silva, seu pai deseja uma reunião. É sobre herança. E reconciliação. Ri no telefone, imaginando o orgulho engolido. Marquei num café neutro no Chiado, sob o gás dos estátuas de Camões. Ele chegou curvado, o capitão outrora imponente agora um barco à deriva, com um casaco poído e mãos trêmulas. Duarte. Filho.
A palavra soou como um soluço. Sentamo-nos, o aroma de pastéis de nata misturando-se ao cheiro de naftalina dele. O que queres, pai? Dinheiro. Uma fatia do meu império. Ele baixou os olhos, traçando padrões na mesa de mármore. Eu errei. Chamei-te fraco porque vi em ti o que eu temia em mim, a suavidade que o mar destrói. Mas agora... estamos na rua. Afonso perdeu tudo no jogo, tua mãe. Ela morre devagar. Lágrimas escorreram, sulcando rugas como canais em dunas. Senti o coração apertar, não de pena, mas de uma raiva purificadora, como catarse num palco de teatro nacional. Lembras da lareira? Das minhas roupas queimando. Eu dormi em bancos, pai. Construí isso das cinzas que tu acendeste. Ele assentiu, murmurando desculpas entrecortadas. Ofereci um acordo, 1 milhão em troca de um documento público de arrependimento, assinado por todos. Não por dinheiro, disse, mas para que o mundo saiba, os Silva pagam dívidas. Ele aceitou, assinando com mão vacilante, e saiu como um fantasma. A notícia explodiu, milionário perdoa a família traidora, nas manchetes do Correio da Manhã. Inês me confrontou naquela noite, olhos flamejantes. Perdão? Ou vingança disfarçada? Abracei-a, confessando, ambos, amor. Mas para curar, preciso cortar a ferida. Ela perdoou, mas o abismo se alargava, noites em que eu trabalhava até o amanhecer, ignorando os desenhos de Tomás na mesa. O negócio atingiu o pico, fusão com uma empresa espanhola de logística, me tornando acionista majoritário, patrimônio beirando os 50 milhões. Comemorei com uma festa em Restelo, convidados de elite, atores de telenovelas, políticos do PS, Van der Meer voando de Amsterdã. O jazz ecoava, champanhe jorrava, mas eu bebia uísque puro, olhos no horizonte. Afonso apareceu, embriagado, sussurrando, obrigado, irmão. Salvamos a família. Empurrei-o gentilmente para fora, não salvamos nada. Apenas equilibrei a balança. Minha mãe veio para casa depois, instalada num apartamento modesto em Benfica que eu paguei. Visitei-a semanalmente, Tomás no colo, Maria dormindo no carrinho. Ela contava histórias antigas, de como meu pai a cortejara em festas de São João, de noites de tempestade onde rezavam juntos. Eu falhei contigo, meu menino. Mas vê-te agora, um homem de verdade. Tocava meu rosto, e eu permitia, o ódio amolecendo como cera ao fogo. Mas o perdão? Ainda não. Um escândalo abalou tudo, um fornecedor norueguês acusou-me de suborno em contratos. Foi armação, inveja de concorrentes, mas os jornais crucificaram, o tubarão mostra presas. Perdi 5 milhões em ações num dia, clientes hesitaram. No escritório, Rui me apoiou, lutamos, chefe. Como no mar. Inês chorou, temendo o futuro das crianças. Não voltaremos ao nada, jurei, contratando advogados ferozes como lobos do Gerês. Lutei nos tribunais de Lisboa, depoimentos e quando nas salas de azulejos frios. Provei inocência com e-mails e testemunhas, mas o dano estava feito, cicatriz nova. Emergi mais forte, diversificando para tecmarinha, drones para monitoramento de frotas. Aos 34, o patrimônio recuperou-se, ultrapassando 60 milhões. Mas o preço? Inês pediu separação temporária, preciso de espaço, Duarte. Tu és um furacão. Mudei para um apartamento solitário no Príncipe Real, paredes e quando com silêncio. Tomás visitava fins de semana, perguntando, papá, por que a mamã foi embora? Respondia, às vezes, o amor precisa de marés. Mas no fundo, culpava o fantasma familiar, o ódio que me impulsionava agora me isolava. Meu pai morreu de repente, um ataque cardíaco em Oeiras, sozinho num banco de jardim. O funeral em Cascais foi chuvoso, guarda-chuvas pretos como corvos. Estava lá, de preto, Inês ao lado por educação. Afonso chorava abertamente, minha mãe desmaiava nos braços de parentes distantes. Ele te amava, no fim, sussurrou Afonso. Assenti, mas pensei, amor tardio é veneno doce. Herdei nada material, mas uma carta, perdoa-me, filho. Fui o fraco. Chorei pela primeira vez em anos, no carro voltando a Lisboa, o limpador de para-brisas batendo como um coração partido. A morte do meu pai foi como uma âncora solta,
librou-me, mas deixou o barco à deriva. Aos 35, com Inês de volta após meses de terapia em Cascais, sessões onde desenterrei esqueletos como arqueólogos em Troia, foquei em reconstruir não só o império, mas a alma. Atlântico Novo lançava uma IPO na Bolsa de Lisboa, ações voando como gaivotas sobre o Tejo, patrimônio inchante para 100 milhões. Jornais me coroavam o rei do Atlântico, mas o trono era espinhoso, cravejado de dúvidas. Afonso, agora viúvo após um divórcio amargo, a esposa fugira com o dinheiro do táxi dele, tornou-se meu sombra involuntária. Contratei-o como gerente em Faro, num galpão de cortiça, não por laços, mas por controle, vê-lo rastejar diariamente era catarse lenta. Obrigado, irmão, murmurava ele, olhos baixos. Não me chames assim, respondia friamente. Chama-me chefe. Ele engolia o orgulho, como meu pai engolira no café anos antes. Minha mãe floresceu no apartamento, jardineira agora, cultivando rosas em vasos de cerâmica de Coimbra, contando histórias para as crianças sobre o avô que domava o mar. Tomás, com 10 anos, idolatrava-me. Papá, tu és como o zorro, vingando os maus. Ri, mas o elogio cortava, vingança era meu zorro, máscara que eu usava para dormir. Inês e eu renovamos votos numa capela em Óbidos, muralhas medievais testemunhando promessas sussurradas. Sem mais fantasmas, jurei, anel de ouro deslizando no dedo dela. Ela sorriu, mas seus olhos carregavam sombras. Prova, Duarte. Deixa o ódio afundar. Tentei. Fundei uma bolsa de estudos para órfãos de pescadores em Setúbal, nomeada Prémio Manuel, em honra do velho que me salvara. Doei milhões para clínicas em Sintra, ajudando mães como a minha. Mas o destino, esse dramaturgo cruel, escreveu o ato final. Uma auditoria revelou fraudes antigas no negócio do meu pai, sonegação que ele escondera, agora caindo sobre os herdeiros. Afonso foi acusado primeiro, preso em preventivo num calabouço fedorento de Lisboa. É armação, Duarte. Os credores velhos voltam. Gritou ele por telefone, voz e quando como num poço. Investiguei, sim, vingança de sócios traídos, mas o nome Silva estava manchado de novo. Minha mãe implorou, salva-o, filho. Ele é tudo o que me resta. Senti o ciclo girar, eu, o fraco outrora, agora juiz e carrasco. Contratei os melhores advogados, gastei 2 milhões em defesas, testemunhas voando de Vigo. Nos tribunais, Afonso chorava, jurando inocência. Eu testemunhei a favor, perjurando levemente para encobrir papéis antigos. Por que fazes isso? Perguntou ele após a absolvição, abraçando-me desajeitado. Porque o ódio cega, irmão. E eu cansei de trevas. Libertado, Afonso mudou, largou o álcool, abriu uma pequena oficina de reparos de barcos em Oeiras, casou com uma viúva de Ericeira. Tu me salvaste, disse num jantar familiar em Restelo, Tomás e Maria rindo ao redor da mesa. Minha mãe ergueu a taça, à família, enfim unida. Brindei, mas o gosto era agridoce, perdão não apaga cicatrizes, apenas as cobre com gás fina. O negócio estabilizou, mas eu vendi parte das ações, semi-aposentando-me aos 37. Viajei com Inês pelo Algarve, caminhando praias de areia branca em lagos, onde outrora contrabandistas enterravam tesouros. Tomás aprendeu a nadar no mar calmo de Tavira, Maria colecionava conchas como joias. Papá, tu foste fraco uma vez? Perguntou Tomás uma noite, fogueira crepitando. Hesitei, o vento salgado levando fumaça para o céu estrelado. Todos somos, filho. Mas a fraqueza ensina a voar. De volta a Lisboa, uma carta final chegou, de um credor antigo do meu pai, ameaçando exumar dívidas. Ignorei, mas contratei Vasco de novo para cuidar. Não era violência, apenas pressão legal, papéis que o forçavam a recuar. Senti culpa pela primeira vez em anos, confessando a Inês, ainda há tubarão em mim. Ela beijou-me, mas agora nadas com o cardume, amor. Afonso e eu nos aproximamos devagar, pescarias em Cascais, cervejas em tasquinhas de Belém, histórias compartilhadas sem rancor. Ele admitiu, eu invejava-te, Duarte. A tua liberdade. Ri, e eu odiava a tua sombra. Mas sombras passam. Minha mãe faleceu pacificamente aos 70, rodeada de netos, sussurrando, obrigada, com o último fôlego. O funeral em Sintra foi solar, flores de jasmim perfumando o ar. Chorei abertamente,
Sem vergonha, homens de verdade choram, afinal. Aos 40, o espelho no meu quarto de Restelo mostrava um homem marcado, linhas ao redor dos olhos como mapas de navegação, cabelo grisalho nas têmporas como espuma de ondas, mas um sorriso genuíno que Inês dizia iluminar salas. Atlântico Novo era uma máquina autónoma, gerida por Rui e Afonso em Faro, eu como Sherman honorário, viajando para palestras em conferências sobre resiliência marítima, em Madrid e Roma. O património. 150 milhões, investidos em vinhas no Douro e startups de IA para pesca sustentável. Mas riqueza agora era liberdade, não vingança. Tomás, adolescente desengonçado de 15, sonhava com a engenharia naval na Universidade do Porto, inspirado pelas minhas histórias suavizadas. Papá, conta de novo sobre o incêndio que te fez forte. Contava, omitindo o ódio, o fogo limpa, filho. Deixa espaço para crescer. Maria, 8 anos, dançava fado em aulas no Bairro Alto, pés descalços pisando ritmos ancestrais, rindo, eu sou a rainha do mar. Afonso e eu éramos irmãos de verdade agora, churrascos em Oeiras, ele com sua família nova, 2 meninos que chamavam-me tio Rico, partilhando moscatel e memórias. Lembras quando te expulsei? Perguntei uma noite, estrelas piscando sobre o Atlântico. Ele assentiu, olhos úmidos, eu era o fraco, Duarte. Seguia o pai como cão. Abracei-o, o laço finalmente descendo-se sem nós. Inês e eu renovamos a vida, viagens à Itália, onde comemos massas em tratorias de Roma, rindo de anedotas antigas, retiros em Spaspas do Gerês, águas termais lavando anos de sal. Amor, tu perdoaste? Perguntou ela numa manhã de névoa, mãos entrelaçadas. Não perdoei. Esqueci o suficiente para viver. Ela sorriu, beijando-me, é o melhor perdão. Mas o drama, como um fado inacabado, tem ecos finais. Um escândalo surgiu, vazamento de dados na empresa, atribuído a um hacker, na verdade, um ex-credo do meu pai, vingando-se através de netos digitais. Perdi 10 milhões em um dia, ações despencando como âncoras. Os tabloides reviveram o passado, o rei do mar afunda. Reuni a família em Restelo, Afonso e Rui na mesa, lutamos juntos. Desenvolvi um contra-ataque, cibersegurança reforçada, parceria com firmas israelenses. Emergi vitorioso, mas humilde, o mar ensina que ondas voltam. No 20º aniversário do dia que me expulsaram, voltei à vila em Cascais, agora minha, restaurada como hotel boutique. Caminhei pelos jardins, lareira acesa com lenha cheirando a pinho. Liguei para Tomás, vem, filho. Hora de uma lição. Ele chegou com os primos, e contei a história completa, a fraqueza, o fogo, a ascensão. A família falha, mas tu escolhes a tua. Eles ouviram, olhos arregalados, e naquela noite, sob estrelas de verão, senti paz, não o fim da dor, mas sua transformação em sabedoria. Hoje, aos 45, caminho as praias de Cascais ao amanhecer, ondas lambendo pés como desculpas antigas. Inês ao lado, mãos envelhecidas mas firmes. O império rola, a família floresce, netos a caminho, Afonso reformado pescando hobby em Aveiro. Escrevo memórias num caderno de couro, para Tomás e Maria, não sejam fracos. Sejam humanos. E se me perguntarem se valeu a pena? Sim. Porque do abismo, ergui montanhas. Do ódio, tece amor. Portugal, terra de saudades e renascimentos, me ensinou, o fraco não é quem cai, mas quem não se levanta. Eu me levantei. E agora, o mar é meu espelho, vasto, imprevisível, mas meu.